Olá! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui em mais uma aula do Posso Tocar. Eu sou a Daiane Dezembro, eu sou pianista, cantora, sou educadora musical e tô aqui hoje no nosso quadro Trilha da Música. Ressuscitei esse quadro porque é aqui que a gente bate um papo, onde eu trago dicas, eu trago estratégias aí para a tua caminhada musical, para que você realmente consiga superar as dificuldades que estão aí na sua jornada de crescimento na música e assim que você realmente seja capaz de destravar na música sem sofrer para ler partitura ou para tirar música de ouvido. Por isso, hoje nós vamos conversar sobre como que você fica assim, ó, top das galáxias na música, como que você pode crescer na música, como que você trilha um caminho que te faz ficar na música, sabe? É sobre isso que a gente vai conversar, sobre esse caminho. Então eu espero que você curta muito, que você se aproprie daquele ponto estratégico, porque apesar de que eu sempre falo isso aqui no canal, cada vez que eu volto com esse tema, tem um ponto de vista, tem um olhar que você não tinha prestado atenção e tem alguma coisa, eu sei, que vai calhar assim, ó, pra você. Você vai falar, Daiane tá falando isso pra mim. Então guarda isso assim com carinho no seu coração e começa a conduzir a tua jornada, o teu caminho, os teus estudos musicais, o teu aprendizado na música dessa forma, porque, gente, ficar bom na música é consequência de uma caminhada ideal, de uma caminhada onde a gente vai aparando aí, retirando as dificuldades, alinhando o pensamento, o aprendizado, e aí você fica bom. É questão de tempo para isso, não é questão de nascença para isso, eu tenho que nascer para isso ou não. Vamos conversar sobre isso, tá? Então, se você curtir, já deixa seu like aqui, porque lógico, o seu like ajuda muito o canal, ajuda os vídeos, dá pra mim um feedback de que você tá curtindo essa aula e que esse assunto é relevante pra você. Interage, deixa seus comentários, deixa suas dúvidas aí e lógico, compartilha com outras pessoas que você acha que vai fazer diferença pra vida dela. Esse assunto em específico, como ficar top da galáxia na música, tá bom? Vamos começar? Ó, como que a gente percebe de fato ali que a gente tá num caminho que tá travando e que a gente está estacionado na música? Você já parou para refletir em que situação você se descobriu travado na música? Porque são duas situações que fazem a gente se deparar com essa sensação. Primeira situação, aquela de, obviamente, você se pegar frustrado porque quando você começou a fazer aula de um instrumento, começou a aprender, você tinha uma meta, você tinha algo que você buscava, que você queria ser capaz de tocar, queria ser capaz de estar fazendo, e simplesmente você percebe que o tempo está passando e você não alcança esse algo. Então é óbvio, a sensação de realmente ter parado no caminho, não tá concluindo o teu objetivo final. Esse é o primeiro ponto que fica escancarado pra gente, estou estacionado. Num segundo ponto, quando que você percebe que você está estacionado? Pode ser a sua situação esse ponto, porque para mim foi esse ponto. Eu não percebi quando eu comecei a fazer aula que eu não alcançava o que eu queria. Porque na verdade eu não tinha clareza do que eu queria. Quando eu comecei a fazer aula de piano lá atrás, eu ainda era uma criançona, eu queria tocar piano. Mas eu não tinha clareza do que eu queria ser capaz de fazer no piano. Então eu não tinha como mensurar se eu estava tendo um caminho ideal ou não, entende? Para mim aconteceu diferente, talvez para você também aconteça, que é quando a gente percebe que não consegue fazer algumas coisas. E quando que a gente percebe? Quando a gente sai do contexto da sala de aula, quando a gente está em situações externas. E geralmente essa percepção ela acontece depois de muitos anos. Por quê? Quando a gente está numa situação só de ir lá na sala de aula, fazer aula, estar com o nosso professor, tudo é muito controlado. Então, você estuda aquilo que ele te passou, você mostra para ele o resultado, ele te dá correções para você evoluir um pouco mais, você volta para casa e estuda e corrige mais um ponto e assim vai. E isso passa anos dessa forma. Mas, de repente, você começa a tocar na igreja, você começa a montar uma banda com seus amigos, você é convidado para tocar em algum lugar lá no shopping da cidade, alguma situação fora da sala de aula, você vai fazer um curso em algum outro lugar com uma outra galera. E quando você sai da bolha que você estava e você começa a enxergar o que está acontecendo e que outras pessoas fazem, e você fala, como que eles fazem? Aí você faz, o que é isso? Então você desperta. Você vem aquele primeiro choque e você fala, eu nunca aprendi música assim, eu não sei como é que faz isso. E aí, lógico, você começa a achar que não é, que a culpa disso é porque no seu instrumento não é assim, o seu professor não te ensinou assim. Você nunca entende que o que ele sabe fazer é algo da música em si.
que eu não entendia isso. Eu achava que o que ele conseguia fazer, as outras pessoas conseguiam fazer, era porque eles estudavam guitarra, era porque eles estudavam contrabaixo, então o professor deles ensinava dessa forma, por isso que eles tiravam música de ouvido, por isso que eles sabiam tirar todos os acordes da música, era por causa do instrumento. Eu não conseguia mensurar que isso era entender música, eu achava que aprender piano era diferente, então ponto final. Mas você já se sente um pouco frustrado. Então essas duas situações te despertam para que você tá estacionado ali na música. O que você que está aqui me ouvindo agora tem que tirar de lição para você no seu dia a dia? Você tem que se perguntar, você tem que refletir e se questionar. Você está desenvolvendo habilidades musicais? Porque enquanto você está aprendendo música, enquanto você está passando por um processo de educação musical, você tem que estar sendo preparado para desenvolver habilidades musicais. As habilidades musicais envolvem pelo menos 5 competências que a gente tem que ter. Todo músico, independente do instrumento que toca, independente, nós temos que sentir que estamos sendo preparados e que estamos alcançando cada vez mais a capacidade de ler música. Então eu vou tendo naturalidade para ler partitura. Eu tenho que ter também um preparo e uma condução no meu processo de aprender música de tirar coisas de ouvido. Então, além de eu ler partitura, eu tenho que tirar coisas de ouvido, porque música é som. Como que a gente vai aprender música sem lidar com essa percepção do som, do reconhecer o som? É mais ou menos como se a gente fizesse aula de pintura e a gente não conseguisse diferenciar as tonalidades das cores. Falar, uso amarelo. Qual que é o amarelo? Eu não sei reconhecer qual que é o amarelo. E é uma coisa, quando eu trago essa comparação, parece que é tão gritante isso. Falar, Dani, pelo amor de Deus, tá forçando a barra, né? Porque é óbvio que alguém que não tenha nenhum comprometimento na visão consegue reconhecer uma tonalidade de amarelo. Não é tão óbvio. É porque você lá atrás te ensinaram as cores primárias, te ensinaram que esse é o amarelo. E é tão natural que você reconhece, seleciona o amarelo e pinta. Mas a gente faz aula de música e não reconhece um acorde, não reconhece um som, não reconhece um ritmo. Então se torna uma coisa bem bizarra, porque a gente não tem, às vezes, uma condução para isso. Eu digo a gente porque no meu caso eu tive bastante essa falha de não ser estimulada para tirar música de ouvido. E essa é uma capacidade que envolve desenvolver habilidade musical. Mas eu te citei só duas, a partitura e o ouvido. Você também sente que ao longo da tua caminhada pela música, você está sendo preparado para ter naturalidade com a improvisação musical? Porque essa é uma terceira capacidade dentro do conjunto da habilidade musical. Improvisar, Dani, e tocar o que não está escrito numa partitura, tocar o que ninguém escreveu, o que ninguém criou, eu criar na hora? Com naturalidade. Pense sobre isso. Outra coisa, você sente que você está sendo preparado e está tendo naturalidade com formação de repertório, de memória, está formando repertório, esse repertório está sendo internalizado. Você quando estuda e vai aprendendo músicas, essas músicas vão entrando num repertório seu que fica de memória e que você consegue tocar quando você vai por aí, sem precisar de uma pasta para poder ler a partitura. Sem precisar ficar descobrindo os acordes de ouvido na hora, você simplesmente tem o teu repertório já, porque você desenvolveu a capacidade de memorização musical, está ampliando essa capacidade. A gente precisa desenvolver essa capacidade de memorização, inclusive porque ela melhora a nossa capacidade interpretativa. A gente toca aquela música melhor quando ela está de memória, porque a gente consegue ter foco em outros elementos que a gente não foca quando está lendo a música. Então isso faz parte do conjunto da habilidade musical. E a memória, ela não é formada apenas de tanto eu repetir uma música, eu memorizo. Porque esse tipo de memória meio assim, de insistência, é uma memória muito frágil. A memória, ela tem processos para ser treinado também. Até para que você não crie bloqueios de memorização, medo de esquecer em cima do palco, sabe? Enfim, te falei 4 capacidades: leitura, ouvido, improvisação, memória. E você também sente que você está crescendo na sua capacidade de performance, de evolução técnica do instrumento? Geralmente, o nosso olhar está focado em uma ou outra dessas capacidades, porque a forma como o nosso aprendizado musical está sendo conduzido foca em uma ou outra. Então eu volto no meu exemplo. Lá atrás, eu era focada totalmente em desenvolver a capacidade de leitura
e de técnica musical, totalmente. Desenvolvia avanço de performance, de técnica e de leitura, mas eu não era estimulada nas outras capacidades. Havia uma cobrança para que eu memorizasse o repertório, mas não havia uma orientação para essa memorização. Então, até que tinha uma preocupação, ó, memoriza, tem que ter formar repertório. Então, eu tinha essa orientação, sabe, essa preocupação, mas não era algo que se treinava. Então, é algo que também virou um bloqueio para mim lá atrás. E bloqueio psicológico é sério. Enfim, então, se questione. O seu processo de educação musical tá te preparando para desenvolver habilidade musical? E quando você pensa em desenvolver habilidade musical, você tem que pensar em competências que você tem. E eu te citei essas 5 competências que todo músico tem que ter, que faz parte de uma habilidade musical bacana, sólida, que tá te preparando para fazer música com consistência. Se você percebe que alguma dessas capacidades não está sendo alimentada, acredite, isso já é um sinal para você prestar atenção, porque você está num processo de condução do aprendizado, um processo deficitário. Culpa sua? Não. Era culpa minha que eu não tirava música de ouvido? Não. Ninguém me ensinava, então eu não ia conseguir nunca, entendeu? Óbvio, não ia do nada ia fazer. Não é uma coisa que a gente nasce fazendo, não é assim. Tem uma mínima orientação, no mínimo um pequenininho. Então, culpa sua? Não, mas é um sinal para que você esteja atento e já busque saídas para contornar a situação em que você está. Porque pode ser que você aconteça como eu lá atrás, que depois de muitos anos desperte que você teve um processo de educação travado, que te colocou com uma limitação na música. Não é legal e você vai ter que correr atrás hora ou outra. Só que você já passou anos, né, gastando também, investindo tempo, investindo ali energia, sabe? Investindo dinheiro e o processo ficou complicado. Então, pense sobre isso, tá bom? Você já tinha refletido sobre essas questões, assim? Sobre como que tá a tua condução, teu aprendizado? É importante você avaliar, sabe? Você tinha dimensão dessas capacidades? Você conversa com o seu professor sobre isso e eu vou além. Você sabe como que você pode nutrir e ter essas capacidades no seu dia a dia? Como que você pode desenvolver isso? Quais são as ferramentas que te levam para conseguir desenvolver tudo isso? É muito importante você se questionar e você buscar essas respostas. Inclusive, eu te convido a vir participar da Jam, que eu vou fazer de novo. Em breve, daqui a alguns dias, já vai ter a jornada do avanço musical, que é um evento que eu faço aqui no canal e você que está sempre aqui deve estar por dentro já, não sei se você participou, mas eu te convido a vir participar novamente, porque toda vez que tem esse evento é uma oportunidade de você ressignificar isso, essas ferramentas, o que você precisa fazer para mudar esse cenário o quanto antes, né? É melhor mudar a rota já, tendo acesso a esse entendimento, tá bom? Em breve vai rolar, fica ligado que daqui a pouco eu abro as inscrições e eu aviso você, tá? Mas deixa aí nos comentários para mim também, se você já pensou sobre isso e como que tá a tua rotina do teu estudo, como que tá a tua rotina de construção musical, que capacidades você está treinando e quais falta você treinar, tá bom? Deixa para mim, tá? Veja, a gente precisa entender que a música é uma linguagem. E quando eu falo linguagem da música, você precisa aprender a linguagem musical. Nem sempre isso é algo óbvio. E talvez você não entenda muito bem o que eu esteja querendo falar com isso, né? Aprender a linguagem musical. É porque quando a gente pensa na linguagem, nós temos que perceber que a linguagem, ela permeia o conhecimento, o que a gente conhece e as formas de conhecer, de acessar esse conhecimento. Então, toda a linguagem vai possibilitar para a gente esse caminho do conhecer as formas que eu conheço. A linguagem também permeia o pensamento e a forma como eu penso para me expressar por meio daquela língua. A linguagem permeia a nossa comunicação, o modo como eu me comunico. Então eu adquiro um conhecimento, eu penso, eu vou me comunicar, as formas como eu faço isso envolve uma linguagem e inclusive permeia as nossas ações. A forma como a gente age usando ali a linguagem. A linguagem ela tem uma função de mediar nosso cotidiano, o nosso dia a dia, inclusive também de sistematizar o nosso conhecimento, seja ele científico, seja um conhecimento filosófico, seja um conhecimento religioso, seja um conhecimento artístico. Então,
Às vezes, a gente pensa que quando fala sobre língua, isso envolve apenas a fala, né? O texto escrito, o texto falado, mas não é só isso. A música é também uma linguagem. Por quê? Porque ela possibilita com que a gente expresse a nossa forma de conhecimento e de relacionamento para o mundo. Ela permite que a gente mostre a nossa visão por meio do som. Então, quando a gente pensa em música como uma linguagem, a gente está entendendo que a música é uma forma de se comunicar. Ela é uma forma da gente expor para o mundo as nossas verdades, expor a nossa contribuição para o mundo. Quando a gente aprende a música como uma linguagem, nós estamos sendo preparados para realmente conseguir criar música, conseguir tocar uma música, conseguir improvisar, conseguir servir o mundo por meio da nossa arte. Nós, quando aprendemos música como uma linguagem, não aprendemos só a ler uma partitura, ou não aprendemos só a tocar essa música aqui e essa outra aqui. Não, a gente aprende a usar o elemento, todos os elementos musicais, rítmicos, melódicos, harmônicos, a gente aprende a combinar eles, a gente aprende a ter destreza com eles para se colocar no mundo, para realmente interagir, entende? Então, vai além. Aprender música, ela não começa de um jeito bem básico. Quando a gente começa a fazer aula de música, a gente quer tocar o instrumento. E tá certo. Tocar o instrumento envolve desenvolver capacidade técnica, ter a performance cada vez mais elevada. E tá certo. Mas quando a gente realmente desenvolveu o nosso lado artístico e usa a música como uma ferramenta de expressão para o mundo, a gente aprendeu ela de forma mais ampla. Nós temos ferramentas a mais da música, a gente aprofundou o nosso conhecimento musical, porque a gente saiu do olhar de só aprender o que eu preciso para tocar esse exercício aqui, ou de só aprender o que eu preciso para tocar essa lição aqui, esse estudo aqui. A gente, ao longo do nosso estudo, da nossa evolução, a gente foi ampliando e hoje a música se torna uma ferramenta. É um processo de construção dessa amplitude, entendeu? Você tem que buscar e você tem... Na verdade, você busca, mas acontece que nem sempre te dão condições de você estar tendo um estudo musical realmente que te abre os horizontes, abre o teu entendimento, abre a tua compreensão, compreensão harmônica, compreensão da forma, compreensão das texturas, da instrumentação que está sendo usada, do arranjo, do que o compositor queria expressar com aquela música. Você tem que ter acesso a isso. Gente, isso é aprender música, de verdade. Então, se inquiete mesmo com a forma como você tem aprendido música, porque você tem importante papel aí na condução do teu aprendizado. Questione mais, busque mais, converse mais com o seu professor, não se contente com o raso, busque mais, porque isso vai fazer você, de forma gradativa, ampliar o teu entendimento e realmente estudar música como uma linguagem que ela é, uma linguagem que te permite se colocar, se comunicar com o mundo, tá bom? Por essa visão, fica claro para você que a gente estuda de um jeito diferente quando a gente está aprendendo música de forma mais ampla, quando a gente conecta assuntos, quando a gente entende os porquês de tudo. A gente estuda a música totalmente de forma diferente, muda a nossa forma de estudar a música. Inclusive o nosso estudo se torna muito mais prazeroso. Várias pessoas que me acompanham aqui sempre no canal testemunho das evoluções que já estão tendo, de participar das aulas aqui, de abrir esse horizonte, de entender música de forma mais sensível, mais artística, de entender realmente, sabe? Não é apenas a preocupação de tocar a nota certa no tempo certo, vai além. Então eu queria que você dissesse aí pra mim, realmente, em que momento que você tá do teu processo de aprendizado? Qual o momento que você tá? Você tá nesse momento onde você se sente mais fechado, não compreende a música, você sente que você tá assim limitado mesmo, mas talvez isso seja o natural de um processo de começo. Se você está começando a música, tudo bem,
É assim mesmo, a gente precisa de um tempo para que a nossa visão se amplie, ok? Agora, pode ser que você esteja assim se sentindo fechado, com uma visão bem limitada, mesmo já tendo anos de estudo. Então deixa aí para mim nos comentários qual a situação em que você se sente agora. Compartilha comigo, para que eu possa, depois, lendo seus comentários, encontrar formas de te ajudar, tá bom? Veja, na música, gente, não tem como a gente pegar atalho. Não funciona isso. Pra gente ser bom na música, tem um tempo específico para as coisas acontecerem. Macetes não resolvem. Macetinhos que você fica aprendendo, resolve para você entender um assunto específico, para você desenvolver um raciocínio específico, resolve. Mas não dá para cortar a etapa. Não dá para, faz isso aqui que você vai aprender mais rápido. Existem estratégias de estudo que te fazem ser mais eficiente. Mas aquele macete que tem quase uma mão dada com a preguiça, um caminho mais rápido, isso não funciona na música. Não existe. E os clichês, às vezes você fala, usa esses clichês aqui, harmônico, só faz isso o tempo todo, só faz aquilo. Sabe? Esse tipo de conversa só te mantém na superfície. Só te estaciona. A gente tem que se debruçar mesmo sobre o estudo. Tem que colocar energia, a gente tem que manter uma constância e uma consistência desse estudo. E a gente vai ter que ir além, a gente vai ter que buscar outros conteúdos, vai ter que aprender teoria, vai ter que estudar harmonia, vai ter que estudar percepção, vai ter que conhecer a linguagem do compositor. E quando a gente pensa nisso, talvez a gente não tenha ideia exata do quanto isso impacta a nossa capacidade instrumental, o quanto impacta o resultado que a gente tira do instrumento. Mas sabe por quê? Porque geralmente a gente tem a tendência de ver esses assuntos como assuntos distantes do nosso instrumento ali, da nossa prática, da hora que eu vou tocar, porque eu tenho que tocar e acabou. Então a gente tem a sensação de que a aula de teoria é aquela aula lá, com aqueles assuntos lá e acabou. E que chato, né? E a aula de harmonia, aquela aula lá, que eu vou lá com aquele professor e acabou. E aqui eu tô na minha aula do meu instrumento, agora eu vou resolver minhas coisas no meu instrumento. Mas não! Eu estou aprendendo música e aprender música envolve momentos de foco em áreas da música. Eu tenho que focar na área da teoria musical para que eu entenda a lógica da organização da escrita da música, de toda a notação musical. Depois eu tenho que focar na área da harmonia para que eu entenda todo o relacionamento entre as notas. A sequência, essa nota vai por essa aqui, para aquela outra, porque existe uma organização dessa sequência das notas, dos acordes, essa combinação de sonoridades. Eu preciso dar esse foco de estudo para que eu entenda isso. Eu preciso dar um foco de estudo na área da percepção para que eu possibilite que meu ouvido preste atenção no resultado sonoro que surge a partir daquela escrita teórica, a partir daquela combinação harmônica. Então eu foco em áreas de estudo, mas todas elas estão dentro de um grande caldeirão. Que caldeirão? A da música, a da linguagem musical. Tudo tem que estar junto, faz parte da mesma coisa. Então, é por isso que macetinho não funciona. Colocar assim aquela sensação, eu vou aprender rapidinho, 2 meses aprendi tudo. Isso não existe. Não rola assim. Você precisa de um tempo, de foco, sim, mas precisa colocar tudo isso dentro do teu dia a dia. É parte natural de uma linguagem musical. Tem como você aprender português se você não aprender as sílabas, não aprender o alfabeto? Não. Tem como você se expressar e usar a língua do português se você não aprender a pensar as palavras, os nomes dos objetos que você quer falar? Não. Tem como você estar lidando com a língua do português se você precisa comprar um remédio e você não consegue falar lá, a sua ação de chegar na farmácia e falar para a pessoa, eu quero um remédio para dor de cabeça? Entende? São áreas distintas de foco, mas todas estão juntas. Eu preciso aprender o alfabeto, eu preciso aprender o nome dos objetos que eu vou referenciar e eu preciso aprender a concatenar tudo isso no meu pensamento para que eu haja. Então a música é igual. Eu dou foco nas áreas, mas tudo está junto. Não são coisas separadas. Então, assim, é preciso buscar desenvolver habilidade musical. Você já ouviu dizer que alguém é musical? Você já viu aquela expressão, nossa, essa pessoa é muito musical? Isso é uma expressão muito comum, especialmente entre professores de música.
É muito comum um professor se referir a um aluno e falar, nossa, esse aluno aqui é muito, muito musical. Na verdade, o ideal seria dizer está muito musical. Esse aluno está muito musical. Porque o que é uma pessoa que é musical? É uma pessoa que possui musicalidade. E o que é possuir musicalidade? Ela já está embrenhada desse universo da música como um recurso para ela se expressar. Ela consegue se expressar. Ela se expressa, ela consegue interpretar, ela consegue criar, ela consegue tirar uma música sozinha. Então ela vai possuindo facilidades. Fica mais fácil para ela. Só que o que permite que alguém tenha facilidade e o outro não tenha? Por que esse aqui está mais musical, já alcançou mais musicalidade e esse outro não tem? O que acham por aí? Põe aí nos comentários o que todo mundo acha. O que vem na tua cabeça? A primeira palavra. Pode botar aí agora, quero ver. Vou dar um tempo para você escrever. Já até sei o que vai vir. Tem duas palavras que vão vir. Ah, porque essa pessoa tem facilidade porque ela tem... E também porque ela tem, vai vir ou a palavra talento ou vai vir a palavra dom. Porque é o que está no senso comum. Ah, essa pessoa nasceu já com isso, por isso que ela tem essa facilidade. Pera lá. A gente precisa entender que existe um direcionamento de aprendizado dessa aqui, que a gente acha que ela tem talento nato, aquela coisa pronta, e a gente não está observando o direcionamento de aprendizado do que ela passou. E essa aqui não tem o talento nato, então ela ainda não chegou a desenvolver a musicalidade, ela não teve o mesmo direcionamento de aprendizado. Existe sim dois fatores que são assim cruciais para que a gente aprenda e desenvolva habilidade musical e tenha a música como um recurso de uma linguagem. Que fatores são esses? Direção do aprendizado, a forma como você vai aprendendo, que você vai aprofundando a tua visão nas áreas de foco diferente da teoria, da harmonia, da percepção, da técnica. Então, essa direção desse aprendizado e o quê? Consistência. Fazer. A pessoa se dedicar para aquilo, ela se colocar para fazer a parte dela naquilo. Não adianta o professor direcionar o aprendizado, colocar esse assunto, esse aqui, faz isso, dar um caminho muito cuidadoso e o aluno, o centro do papel ali do aprendizado não é consistente, não mantém a regularidade da prática, não se esforça, não aprende a valorizar os próprios pequenos passos diários. Esses dois fatores é o que de fato tornam a pessoa a ter mais facilidades. Ela vai adquirindo mais facilidades, ela vai se tornando cada vez mais musical e vai aprendendo a música como uma linguagem. Desenvolve habilidade musical. Isso é muito importante. Tome nota disso, tá bom? Agora é o seguinte, vou te dar uma dica. Marca o nome daquela pessoa que você conversou com ela há um tempo atrás aí e que ela acredita que questão de talento ela é assim, a pessoa tem que ter talento e acabou. Porque isso é uma crença muito difundida, realmente. A gente tem isso como um senso comum. Marca o nome dessa pessoa, põe o arroba dela aí nos comentários, sério. Deixa ela ter a oportunidade de vir aqui agora, nesse momento, assistir esse bate-papo, ver esse assunto. Marca um minuto da aula aí para ela. Vai valer muito a pena essa contribuição para que ela possa realmente ter a oportunidade de entender o que está envolvido por trás do sucesso de alguém que desenvolveu a habilidade na música e de alguém que desistiu da música. Existem fatores que a gente precisa começar a esparramar. E nós que já temos essa consciência, temos como missão ajudar a tirar esse mito, a desmistificar essa questão, que na verdade é uma questão que só envaidece aqueles que já se sentem talentosos, ok? Que já se reconhecem talentosos, porque envaidece, porque eu nasci com isso. Então marca o nome dessa pessoa, dê a oportunidade dela refletir, tá bom? Agora é o seguinte, vou tomar minha água, quer? Primeiro ponto importante que você vai levar aqui, momento nostálgico do nosso papo. Seguinte, fracasso faz parte da vida. Fracassar é algo que faz parte da vida de todos nós. E só não fracassa quem não sai para fazer algo que nunca fez. Porque, gente, como que você aprendeu a andar de bicicleta? Caindo, você fracassou. Como que você aprendeu a gerir uma empresa se você abriu uma empresa? Dando muitos tropeços. Aí você aprendeu. Ah, como que você aprendeu a falar inglês? Ah, errando muito, tentando, persistindo. Você fracassou, mas persistiu. Então, o fracasso
é normal. E a gente, quando começa a conversar com pessoas que estudam música, todo mundo sempre tem uma história de fracasso para contar e é natural. Elvis Presley, por exemplo, ouviu já que era melhor ele voltar para a vida de caminhoneiro dele, que ele era, né? Ele era motorista de caminhão, voltar para isso e desencanar de perseguir uma carreira como músico. Sai fora, desiste. E você vê a proporção da carreira que ele desenvolveu e do que ele alcançou. Enfim, todo mundo já ouviu também alguém que vem pra jogar a gente lá embaixo e falar pra gente parar. Porque já não basta a gente estar aí se sentindo mal, ainda tem alguém que afunda a gente mais ainda. O que nós temos que nos nutrirmos? O que a gente tem que levar para nossa mente? Que a nossa história musical é uma construção. Ela impulsiona o nosso aprendizado. Não importa o que aconteceu até agora. Importa o que vai acontecer daqui para frente. Porque o que aconteceu até agora é lição pra gente, de verdade. Não volta. O que a gente já aprendeu ou o que a gente não aprendeu, já foi. Não volta, mas ela se torna aprendizado pra gente e se torna mola propulsora para fazer a diferença no mundo. Isso em tudo na vida. Então, por exemplo, vou citar o meu caso. Quando eu entrei na faculdade de música, foi somente ali que eu tive um choque de realidade do que é a música, como uma linguagem, como uma visão mais ampla. Até então, ninguém tinha me dado a oportunidade de entender sobre isso. Ninguém tinha falado comigo sobre isso. Ninguém me ajudava a entender as coisas como algo amplo. E na faculdade, eu fui despertando para isso. Eu fiquei 5 anos na faculdade, foram 5 anos de graduação. Eu fui despertando para isso aos trancos e barrancos ao longo desses 5 anos, porque também as pessoas nem sempre elas são amáveis conosco, elas nos repreendem, elas falam coisas duras, elas nos criticam, os professores também, o ambiente de faculdade ele é um pouco assim, um pouco bastante. Então, ao longo do processo de estar na graduação de música, eu fui enxergando que eu entendia a música como um universo que era um universo muito limitado. Então, fui ali, sabe? Então, lá dentro, muitas vezes eu escutei assim, ai, Dani, pelo amor de Deus, você tem que comer muito arroz com feijão ainda, viu? Por exemplo, eu cheguei para o meu professor e pedi, olha, eu quero tocar essa música, gosto muito dessa música, quero estudar. E ele virou para mim e falou assim, você tem que comer muito arroz com feijão ainda, o que você está querendo ir para o macarrão? De um jeito super agressivo, de um jeito que a gente olha e fica chocada. Eu não tinha, santa inocência, eu não tinha clareza do quanto eu ainda estava no arroz com feijão, do quanto eu ainda era café com leite, eu não tinha noção do quanto eu não tinha habilidades musicais. E tocava, mas eu não tinha noção. Então, o que eu fiz? Eu comecei a correr atrás. Adiantava eu ficar chorando? Não! Eu comecei a correr atrás, eu comecei a entender o que era isso, me dediquei intensamente, abracei as oportunidades, sabe? Ressignifiquei essas falas e transformei isso em mola propulsora para estar aqui hoje. Para mudar a história dos meus alunos, para não deixar os meus alunos passarem por isso que eu passei, porque não tem porquê. Hoje eu já sei que não adianta aprender como eu aprendi, é melhor aprender do jeito correto. Economiza tempo, economiza frustração e já faz a gente ter resultados mais interessantes, uma performance mais legal. Então assim, eu aprendi a pensar que tudo que eu estudo no campo da teoria tem que estar envolvido ali na hora que eu estou estudando meu instrumento. Na hora que eu estou praticando o meu repertório, que eu sou pianista, então na hora que eu estou ali no piano estudando, eu tenho que trazer todo o meu conhecimento teórico para cá. Não é uma aula isolada. E eu tive aulas isoladas antes de entrar na faculdade, de teoria, de harmonia, mas não é uma aula isolada. É uma coisa junta, sabe? Então, assim, cada dia de estudo do meu instrumento era uma oportunidade em que eu estava acoplando todos esses entendimentos, todos esses ensinamentos, todos esses conhecimentos, colocando eles ali. Portanto, o fracasso que eu tive na minha história inicial foi culpa minha? Não. Eu fui vítima do processo? Fui. Eu fiz minha parte, eu estudei, eu era bem Caxias, eu aprendi a tocar. Eu não era culpada por esse fracasso, mas eu estava ali no meio, é a minha história. Mas isso me impulsionou, é a minha história de aprendizado, é o que fez eu mudar, é o que fez eu enxergar oportunidades, agarrar oportunidades e não foi o que me impediu de mudar completamente a minha história. Porque hoje eu tiro música de ouvido, porque hoje eu improviso, porque hoje eu consigo usar a música como uma forma de expressão no mundo. Hoje eu mudo a história de outras pessoas com a música, eu ajudo os meus alunos também a terem
uma forma de entender música de forma mais ampla. Hoje eu entendi até que eu preciso ter mais cuidado na forma de tratar o meu aluno, porque ele não tem culpa, ele está fazendo a parte dele, entende? Então a tua história foi, e ela é uma mola propulsora pro teu que vai vir agora. É você agarrar as oportunidades, enxergar os caminhos que estão sendo te apresentados, colocar a bunda na cadeira, controlar a ansiedade, a expectativa e fazer o que você pode fazer hoje. Porque lembra, na música não existe atalho, existe o tempo natural para as coisas acontecerem. Eu só tenho que fazer com uma direção correta. Dia após dia, um passo atrás do outro, eu chego. E chega mesmo, tá bom? Eu sou prova viva disso, os meus alunos também são. Ah, Daiane, ok, tô me sentindo animado para ir, para continuar essa história. Então, se você tá se sentindo animado, sério, compartilha essa aula no teu WhatsApp agora. Compartilha lá nos teus amigos, sabe? O pessoal da tua banda, da orquestra da igreja. Sei lá, aquele teu primo, aquele teu amigo que você quer que ele se sinta animado também. E também que você gostaria de fazer ele enxergar, não no sentido de socar pra goela abaixo, sabe? Não, de dar a oportunidade dele entender a importância da gente entender a música mais amplo. A importância de estudar a teoria, de estudar a harmonia, mas de conectar isso com o dia a dia. Porque, especialmente quando nós somos jovens e a gente não tem acesso a uma forma de aprendizado desses assuntos, que seja uma forma mais conectada com a nossa realidade do instrumento, quando parece que é só conceito, a gente tende a achar que é uma chatice, que não precisa disso não. Então, compartilha com essas pessoas. Manda lá no teu WhatsApp, manda no grupo do WhatsApp, manda mesmo, vai lá, para agora o vídeo, dá pausa aí, rapidinho, você vai lá agora, pega o link. Pega aí a setinha que tá aí e compartilha essa aula para que essa pessoa tenha essa oportunidade. Compartilhou? Por que você não compartilhou ainda? Compartilha, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Daiane, mas tem muita coisa para aprender na música e o caminho é assim, é longo pra chuchu. E quando a gente pensa em tudo que tem para aprender, me dá até preguiça de começar. Talvez você seja dessas pessoas que compra cursos de música, compra vários cursos, porque você acredita que a gente precisa realmente ter um foco diferente na forma de estudar. Mas quando você olha todo o caminho que você tem que fazer naquele curso, o que você vai ter que se dedicar, e aí você faz o quê? Você trava. E a questão é a seguinte, quem tá com pressa? Por que você tá com pressa? Ah, mas Dani, porque eu tô ansioso. Ó, ok, eu entendo, você quer tocar logo, cada vez melhor, isso é natural. É por isso que você tá querendo comprar curso, é por isso que você comprou o curso, mas por que a pressa? Você não precisa perder esse desejo de tocar cada vez melhor. Essa busca que você tem, que motivou a tua ansiedade, isso tem que ficar do teu lado. É esse o teu foco, é a tua meta. Eu não posso me perder disso, é isso que eu quero tocar melhor, eu quero ter essa capacidade de improvisar, eu quero ter essa capacidade aqui de tirar de ouvido, eu quero ter a capacidade de ler partitura. Isso é o teu foco, e você não tem que esquecer disso. Agora, por que a pressa? Por que colocar a carroça na frente dos bois? Por que se amedrontar com o tamanho do caminho? Eu tenho certeza que se falarem assim pra você, quer dar uma volta ao mundo? Ó, seguinte, para agora de trabalhar, você não precisa mais trabalhar. Seguinte, você e a sua família, eu vou bancar a tua família por 1 ano. Pode sair do trabalho. E daqui 1 ano, você vai ter o teu emprego garantido de novo, tá? Você não vai perder o emprego, tá? Você não tem nem algo que deixa inseguro. Só para, vão dar um pause nessa tua vida. Você, tua família, teus filhos, tua esposa. Por 1 ano eu te banco, você vai viajar para dar uma volta ao mundo. Eu tenho certeza que você vai falar assim, o quê? Uma volta ao mundo? Vou agora. Demorou. Aí eles falam, beleza, mas a gente vai em estilo de mochilão. Como assim? Ah, tipo assim, ó, até esse país a gente vai de trem, nesse outro a gente vai de navio, nesse aqui a gente vai andar um tempo a pé. Aí você começa lá, ai meu Deus. Aí você começa a olhar o caminho. Aí você fala, mas aí a volta ao mundo fica longa, né? Ah, nesse aqui a gente vai de veleiro, acho que é, né? Que vai velejando. Nesse trecho aqui a gente vai atravessar o mar em veleiro. Acho que é isso, veleiro? Veleiro. Sei lá, enfim. Ou pior, né? Vou deixar melhor, vai de caiaque. Vai de caiaque. Enfim, aí o que acontece? Você começou a enxergar o caminho. E esse caminho da volta ao mundo começou a ficar amplo. E aí você fala, acho que eu não vou não. Tava muito bom que iam me pagar, eu não precisava trabalhar, tava comida garantida, eu vou ter o lado bom de conhecer vários países, várias culturas, eu vou viajar o mundo, mas olha o tamanho desse caminho que eu vou fazer. E aí você começa o quê? Sentir a dor do caminho. Você já começa a sofrer porque vai ser meio dolorido, você já começa a questionar.
É isso que acontece com você quando você desperta para entender a música como uma linguagem. Você vê o caminho e aí você sofre pensando que aquilo vai ser uma coisa que você fala, ai meu Deus, e esquece que a única preocupação que você deveria ter é de estar ali no teu dia a dia, na hora que você estuda teu instrumento, focado em ampliar a tua visão daquele estudo. A forma de praticar ali, de entender aquela música, de aprender aquela música. Então, quando você começa a ficar preocupado com tudo que tem, você começa a ficar de novo amargurado, porque não, mas eu preciso fazer isso mais rápido, vamos de avião, eu quero pressa. Não, mas a proposta é que você dê tempo para que você deguste. Se você vai a pé, se você vai de trem, você vai degustar a experiência daquela viagem. Entende? Para que a pressa? Porque você está vendo o caminho. Eu não estou com pressa, você também não está com pressa. Você quer manter o foco em ter o prazer de tocar logo. Mantenha esse foco. Mas lembra, não adianta você colocar a carroça na frente dos bois, não adianta também você continuar do jeito que tá, e aí de repente lá na frente você se frustra, né? E percebe que não resolveu. O que foi feito até agora não resolveu. Não, vamos curtir o processo de aprender música. Gente, dá para aprender música a vida inteira. Você pode estudar sem brincadeira. Eu comecei a estudar com 8 anos de idade. Mas eu tenho certeza que se eu tiver com 90 e nunca parar, eu vou estar aprendendo. É sério. Por quê? Porque tem sempre uma música que eu nunca toquei. Tem sempre um estilo musical que eu nunca toquei. Tem sempre uma linguagem ali que eu ainda não tive a oportunidade de estudar. Então a gente tem que curtir o caminho, ampliando o nosso horizonte e curtindo cada dia de estudo, sem pressa, entendeu? Sem se amedrontar por ter visto todo o caminho. Ah, Dani, mas ó, faz tempo que eu insisto e não saio do lugar. Eu já tô desanimada com a música, porque, não sei, faz muito tempo que eu insisto, eu não encontro professores que têm amor para ensinar, eu não tenho oportunidade para pagar um curso, ou, Dani, eu tento, e aí eu começo com o gás todo e depois eu me desanimo de novo, porque a minha família também não me apoia, e fica difícil as coisas, sabe? Aí depois também eu não tenho aonde ir, né? Eu quero tocar em algum lugar, não posso tocar na igreja, não posso tocar ali, enfim. Quando você tá começando a cair para esse desânimo com a música, ressignifica a tua relação com a música, aprendendo a ter o prazer do pequeno avanço diário. Sério. Quando a gente desanima, é que a gente está com uma expectativa desalinhada da realidade. Sério. Às vezes a gente não tem o melhor professor do nosso lado, mas é o que a gente tem. E daí? A gente vai ter que fazer do limão uma limonada? Às vezes a gente não tem professor do nosso lado. A gente vai ter que aprender por autodidata. É possível? Claro que é. Claro que é. Então, na verdade, é que você tá com uma expectativa desalinhada, sabe? E aí você não tá se contentando, não tá tendo gratidão. Sinceramente, você não sente gratidão com os teus pequenos avanços. Você cobra demais de si e aí não consegue enxergar pequenos avanços como algo legal. E não consegue também enxergar pequenas conquistas como coisas bacanas. Porque ninguém tem a vida perfeita, ninguém vai ter a situação perfeita, ninguém vai ter os melhores professores, os melhores instrumentos, os melhores livros, a melhor família, a mais compreensiva, a que dá mais apoio, a melhor igreja, os melhores amigos músicos do lado. Não, alinhe a expectativa que você tem, desenvolva mais gratidão pelo que você está conseguindo, que é possível, que vai ressignificar totalmente o teu olhar, tua relação com a música. Você vai arejar a tua mente, vai sair do negativismo, vai sair desse desânimo para que você possa se aprofundar na essência de que você tem que fazer. Qual é a essência? A essência é focar não apenas no avanço técnico instrumental, focar nele e ter ele baseado na compreensão da música, estudar música, com as áreas de entendimento rítmico, melódico, harmônico que envolve música. Mas quando você está muito desanimado, a tua mente não está arejada e você não consegue se abrir para esse tipo de estudo, para sentir esse prazer nesse estudo. E aí, claro, o caminho fatalmente vai ser você abandonar. Abandonar, porque você vai abandonar. Você não vai ter realmente a mente, é uma questão de estar com a mente aliviada para isso. Então, coisas que a vida nos ensina, a gente precisa aprender a ter gratidão pelas situações que a gente tem.
inclusive pelos problemas que a gente tem. Porque a gente tem. E se a gente tenta aí fazer da música e acaba sendo uma luta por N situações difíceis, ali, quando a gente superar todas essas dificuldades, nós vamos de novo lembrar que a nossa história musical foi a mola propulsora para a gente contribuir com o mundo, para a gente fazer a diferença no mundo. Ok? Porque se eu não tivesse sido chacoalhada na faculdade, provavelmente hoje eu não estaria aqui com você. Fui chacoalhada? Fui muito chacoalhada. Fui traumatizada? Fui. Cresci muito? Cresci. E hoje estou aqui. Então, a nossa história musical faz diferença. Ela contribui, ela proporciona que a gente descubra o nosso papel no mundo. Tá bom? Então, para fechar com chave de ouro a nossa aula, se você está curtindo aqui, já dá o seu like. Dá o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Ativa aí o sininho para você receber as notificações de outras aulas que eu esteja chegando aqui. Se inscreve no canal, compartilha aí com quem você quiser, se por acaso você não compartilhou, mas principalmente se inscreve, me acompanha. Você conhece meus outros canais? Eu tenho um canal no Instagram, no Facebook, no TikTok, no YouTube. Tem um canal no Telegram chamado Evoluindo na Música. Eu tenho um blog. Você que gosta de ler, você já leu os textos que eu produzo no blog? Tá lá no meu site. O blog é no site posstocar.com.br. Se achegue, esteja mais próximo. Me acompanhe. E me faça perceber que você curte esse material, demonstra pra mim, porque você tá do outro lado, eu não tô te vendo, você tá me vendo, mas eu não tô te vendo. Então, traga pra mim essa percepção de que você tá curtindo esses materiais, deixa seus comentários, porque assim eu sei como que eu posso cada vez mais te ajudar, tá bom? Então vamos lá, pra gente fechar com chave de ouro, toma nota do que eu vou te falar. Esquece esse tanto que você tem que estudar. Sabe, às vezes a gente pensa assim, ai, qual é o tanto que eu tenho que estudar para eu ficar bom? Quantas horas, de fato, eu tenho que estudar por dia para ser bom? Quando a gente começa a fazer aula de instrumento, é isso que a gente pensa. Qual é esse tanto? Eu tenho que aumentar o tanto que eu estudo? É a primeira pergunta que vem na nossa cabeça, é a pergunta que eu recebo dos pais, dos alunos. Qual é o mínimo de horas que alguém tem que estudar para ficar bom? Parece até que a gente está fazendo da música aquela rotina de vestibular, né? De vestibulando, que tem que estudar tantas e tantas horas, porque tem que ficar decorando muitas coisas, tem que fazer o cérebro aumentar a capacidade de memorização, de decoreba, tem que colocar aqueles milhões de fórmula para dentro, então se não se dedicar tantas e tantas horas, não vai rolar. Não, gente, não se trata de nada disso. A música se trata de despertar o nosso eu artístico, se trata de despertar a nossa sensibilidade, se trata de despertar capacidades. E nesse processo de despertar capacidades, a gente precisa o quê? Mudar a nossa forma de estudar. A gente precisa ter um estudo musical que sim, que expande a nossa visão. E, além disso, sabe, a gente precisa melhorar a nossa rotina de estudo musical. Porque melhorando essa rotina de estudo musical, realmente a gente sai daquele mecanismo repetitivo, toca de novo, não tá bom, vai de novo, não, mais uma vez. Não, a gente passa a ter um estudo mais reflexivo. Você reflete por que não está conseguindo, o que é mais analítico, você pensa, o que está acontecendo nessa música, por que essa parte é difícil, é o ritmo que eu estou errando, como que eu corrijo o ritmo? É um estudo que não é, assim, doido para conseguir resultados logo, se trata de desenvolver o seu lado artístico, desenvolver o seu prazer de construir um aprendizado. Então, esquece isso aí, não é o tanto de horas, é o como você vai estudar. Lembra disso. E olha, se eu posso trazer aqui um conselho, se envolve em práticas musicais fora da sala de aula. Isso vai fazer você crescer muito. É um ambiente musical que você está construindo. Toca repertórios diferentes do que você estuda com o teu professor. Não deixa de tocar o do teu professor, lógico, porque ele está conduzindo o teu repertório ali para um crescimento da performance, da técnica, da musicalidade, da tua expressividade. Mas toca outras coisas que são ali das outras práticas que você tem. O repertório da igreja, o repertório da banda. Tem a iniciativa de buscar outras músicas, expande também o teu leque, se abre para isso. Porque gerenciando a tua rotina de estudo, você consegue dar conta, não é? Também fazer 30 músicas de uma vez e ficar perdido. Não, é se abrir para ter outros aprendizados e gerenciando a rotina de estudo. E se permitindo e buscando estudar a teoria, estudar a harmonia e trazendo esse conhecimento para cada música que você estuda. Analisando a lógica daquela música e como que esses elementos estão ali. Isso faz você construir
um resultado a longo prazo muito mais sólido, muito mais musical, de muito mais talento. Que as pessoas vão olhar e falar, ah, você tem muito talento. Aí você fala, tenho mesmo. Trabalhei por ele, estou trabalhando e vou ter cada vez mais em outras áreas musicais. Tá bom? Anota essa dica. Agora é o seguinte, conselho final, assim, para sua vida. Quanto mais você aprender e quanto mais você for bom na música, mais divida o teu conhecimento. Isso a gente tem que levar para nossa vida. Mas como eu tô aqui falando sobre música, então eu vou fechar isso em música, tá? Mas quanto mais a gente sabe, mais a gente tem o dever de dividir o que a gente sabe. É bonito dividir. E o melhor, quanto mais a gente passa o que a gente sabe, melhor ainda a gente fica. Mais a gente aprende. Se existe uma forma da gente ficar cada vez melhor, é ensinar. Porque para ensinar, você se prepara. Você estuda, você se aprimora inclusive em outras áreas. Você se aprimora em como explicar melhor, você se aprimora em como ter paciência, você se aprimora em como motivar mais, como animar mais. Então você cresce, entendeu? Não tem como você explicar o que você não sabe. Você sabe e vai crescendo como pessoa. Esquece essa posição egoísta de querer competir para ver quem toca melhor. Quem sabe mais? Eu sou um músico melhor. Esquece isso, essa vaidade que existe no meio musical, que na verdade é algo da vaidade humana. Isso não faz sentido. Não existe isso. Não é esse aqui toca melhor, essa banda é melhor que eu. Ah, aqueles ali tocam melhor. Ah, não, esquece essa dor de cotovelo. Quanto mais a gente sabe, mais generosa a gente tem que ser. Mais alegria a gente tem que ter em passar o nosso conhecimento. Porque às vezes tem pessoas também que nos ensinam com um certo olhar snob, né? Não tem alegria de dividir o conhecimento. Então, na verdade, isso não é um exemplo para a gente perpetuar, é para a gente mudar. Divide, sabe? A gente tem a música como uma inspiração divina e a gente tem que levar isso para o mundo. A música é arte, a música é elevação, é elevar o outro. Você tocar para quem está te ouvindo faz essa pessoa ter um momento de elevação. Então, que ótimo! Divida o que você sabe. Se você tiver esse entendimento, mais você fica na música. Eu não posso falar essa palavra, sabe? Mais top das galáxias você fica na música. Tá bom? Aquela pessoa que verdadeiramente é boa, ela é extremamente humilde. Porque ela não precisa falar. Ela faz. E quando ela se coloca para ajudar, ela simplesmente entrega tudo que ela sabe. Tenha isso como uma meta para você. Tá bom? Se você gostou dessa aula, deixa seu like aqui. Se você compartilhou, você já recebeu o meu coração aí pra você. Se você não compartilhou, compartilha agora, tá bom? Com outras pessoas, para que elas tenham esse momento de despertar. Combinado? E a gente se encontra na próxima aula. Fica com Deus. Bons estudos musicais. Curta muito o teu processo de aprendizado na música. Se precisar reajustar, reajusta a roda, reajusta a direção. Entra no trilho de novo e segue. A gente se encontra na próxima, hein? Fui!